Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a Carmen do canal, comentando a palavra. Vamos estar compartilhando com vocês mais uma mensagem. A gente vai hoje fazer aqui uma pequena passagem no livro de Provérbios, mas a gente vai voltar lá para o livro de Isaías. E a gente vai começar com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa alcançar, Senhor, cada vida, cada coração, Senhor, derramar as suas bênçãos, Senhor, e levar salvação para cada lar, Senhor. Que o Senhor torne, Senhor, este dia, Senhor, mais abençoado por causa da sua presença. E que essa palavra, Senhor, venha frutificar na vida dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a gente vai falar hoje aqui, a mensagem, ela não é esse é o centro da nossa mensagem, mas a gente vai ler ela porque ela é uma mensagem muito importante. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 20, tá dizendo assim, ó: prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Essa é a mensagem que está escrita no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 20. E aí a gente está aqui no livro de Isaías, aí a gente vai fazer uma menção da mensagem que ela está escrita aí a partir do versículo 30, versículo 29 e 30. Vai ser aí os livros que a gente vai estar usando como mensageiros da mensagem de Isaías naquele tempo. E você vai entender o porquê que eu estou citando essa mensagem do livro de Provérbios. Deus, quando ele envia a mensagem dele, primeiro ele envia para os seus profetas, né? E depois para as demais pessoas. Ou seja, o mensageiro ele é o primeiro a receber a mensagem de Deus. Neste caso, ele diz que o povo que ele salva é um povo que faz a vontade de Deus. Não é um povo que diz ser cristão, ou então que um povo que diz que frequenta a igreja. Não é nada disso. Ele diz aqui que o povo que faz a vontade dele, ele é o povo que ele salva. Então tem muita diferença entre a gente conhecer a palavra, a gente fazer a leitura da palavra e a gente praticar o desejo do Senhor em tudo que a gente faz, a gente deixar Deus evidente nas nossas ações, né? Então Deus diz que ele sara o amigo dos seus amigos, mas ele será o inimigo dos seus inimigos. Ou seja, aqueles que praticam a vontade de Deus, eles são amigos de Deus. E Deus diz que ele sara os amigos dessas pessoas. Porém, os inimigos, que são pessoas que não praticam a vontade de Deus, que ele não tem nada com essa pessoa, né? Então, assim, isso é uma coisa assim, muito importante, porque aqui ele está falando de um tempo em que o reino de Acaz estava sendo finalizado e começava o reino de Ezequias, e ele estava limpando todo aquele reino, e ele estava assim, transformando num reino cristão novamente, onde ele está derrubando todas as imagens, todas as adorações, tudo que não provém do Senhor ia ser exterminado naquele tempo. E ele fala que ele ia exterminar com mão forte. Então, ou seja, o que tem sido o nosso elo de adoração hoje? É Deus? Nós estamos colocando Deus no centro da nossa vontade? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente ser um frequentante de igreja torna a gente praticante da palavra de Deus nas nossas ações. São coisas diferentes. Frequentar uma igreja é uma coisa e a gente praticar a vontade de Deus é outra coisa. Mas nós lemos o livro da Bíblia para que a gente possa conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus na sua essência. A gente não vai se dobrar para as adversidades, a gente não vai se dobrar para aqueles que não querem compromisso com Deus, a gente não vai se render, a gente vai continuar fazendo a vontade de Deus e praticando os desejos do Senhor e mostrando, né, que nós podemos ser cristãos na prática, né? E ele fala que para aqueles que continuarem firmes praticando a vontade de Deus, que ele vai elevar ao reino de Deus, né? Aqui ele fala do retorno dos israelitas, mas aí a gente está colocando assim como um paralelo com os dias de hoje, né? E Deus, ele declara que o povo dele vai o adorar e que os que são dele adorarão a ele no monte sagrado e em Jerusalém.
É essa palavra que está escrita, né? E ele disse que Samaria, ele falava assim, ai dos bêbados, ele fala, ai dos orgulhosos, e ai dos bêbados que serão pisoteados. Então ele diz que na cidade de Samaria existiam pessoas que elas utilizavam de bebida alcoólica e continuavam frequentando o reino de Deus. Então aqui é uma menção aonde é claro que Deus ele não se agrada de bebida alcoólica, tá? Como o pessoal fala, mas por que ele fala pra gente beber, comer o pão e beber do vinho, né? Então, assim, aqui é uma mensagem clara, onde Deus ele diz que ele repudia nessa questão da bebedice aí, porque a bebedice ela traz muitos males aí para uma família, para uma casa, ela tira aí a identidade das pessoas, ela torna as pessoas em alguns momentos aí praticantes de coisas assim que são assim horríveis, maridos baterem filhos, baterem nas esposas, se tornarem agressivas, ou mesmo acabarem praticando coisas assim que são realmente repudiosas, né? Então, através da bebida também acontecem muitas confusões, muitas brigas, em alguns casos até acontecem mortes, então é um dos motivos pelo qual a bebida é repugnada por Deus, né? Aí ele fala assim que aos juízes ele colocará no coração dos juízes de fazer justiça. Então, assim, quem coloca no coração das pessoas os bons desejos é o próprio Deus, né? Porque eles já eram juízes, né? Então, o dever deles era fazer justiça. Por que eles não faziam justiça? Porque o povo, ele não era merecedor da justiça correta. Porque eles praticavam maldade, eles praticavam iniquidade. E iniquidade é exatamente o que Deus, assim, ele é totalmente contra, né? E ele fala que aquele que rejeita o Senhor, ele cairá nas próprias armadilhas que eles mesmos criaram, ou seja, os desejos deles vão levar eles para armadilhas, tá? Isso daqui é o próprio Deus falando, tá? Através de Isaías. Mas a fé em Deus não gera medo. A nossa fé é a confiança no Senhor e é a nossa segurança. Então, aqueles que permanecem com a fé firme, praticando de coração, né, os desejos e a vontade de Deus, eles podem confiar que Deus ele é um Deus que ele não ele retrocede, né? Ele realmente é um Deus justo, né? O trono dele é baseado da justiça e do amor. Então, aqueles que confiam na justiça de Deus podem esperar que Deus ele realmente não vai deixar a pessoa frustrada. E quem faz tudo direito, faz tudo conforme o propósito e o desejo de Deus, não tem por que se envergonhar, não tem por que retroceder, tá? E ele fala que Jerusalém é o altar de Deus, né? Ele fala, olha, e os inimigos de Deus são como a palha que o vento carrega. Ele pergunta, quem é que tem atacado o altar de Deus? Essa pergunta aqui, ela é muito pertinente para os dias de hoje, que em algumas situações são as próprias pessoas que estão sendo guardiões da mensagem, do templo e das coisas de Deus, que elas estão atacando a Bíblia. E é por isso que hoje em dia, antigamente as pessoas elas tinham tanto amor à palavra, que num lugar onde existia uma pessoa convertida, o bairro inteiro acabava se tornando convertido, porque eles notavam que aquela pessoa realmente tinha algo diferente. E hoje em dia, nós, como os cristãos, em alguns momentos a gente não tem dado esse testemunho tão firme, a ponto da gente ser um testemunho vivo e que as pessoas possam ler em nós as palavras da Bíblia e elas desejarem se converter. Né? Então é por isso que hoje em dia assim, ainda existem, onde tem crentes, ainda existem muitos bares, muitas confusões, muitas contendas, porque as pessoas que são cristãs, elas realmente perderam em algum momento a essência, que é a palavra viva, né? Eu digo isso de experiência própria, tá? Como cristã também, em alguns momentos aí eu também tenho cometido algumas coisas que talvez não agrade o coração de Deus, mas eu sempre tento me redimir, tento buscar em Deus a minha força para que a gente continue andando, continue firme na presença do Senhor. Então, é essa mensagem que eu tenho para falar para vocês. A gente vai ler um pouquinho aqui, rapidinho, tá? O capítulo 29 do livro de Isaías. A gente vai ler o 13, o 15, o 20 e o 21. Isaías, capítulo 29, 13, 15, 20 e 21, que ele fala justamente dessas pessoas
que não têm o compromisso que Deus ele determina que elas deviam ter, tá? Então vamos lá. Capítulo 29. No 13 ele diz assim: porque o Senhor, pois, este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instituído. Aí esse aqui é o 13, aí a gente vai lá para o 15, que diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Então, assim, é alguma outra mensagem para o povo de Deus, tá, gente? Aí a gente vai lá para o 20, que diz assim: porque o tirano é reduzido a nada e se consome, e o escarnecedor e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados, ou seja, são destituídos, são afastados do plano de Deus. Aí a gente vai para o 21, que diz assim: os que fazem culpado ao homem por uma palavra, ou armam laços ao que repreende na porta, e ao que sem motivo põe parte com o justo. Então ele está dizendo aqui, né, que alguém, né, é culpado de algo e ele coloca culpa em outra pessoa. Então, assim, ele está dizendo aqui que ele está realmente armando laços para ele próprio. Aí lá no 24 ele diz o seguinte: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Então aqui é uma promessa de Deus, né? Que ele quer que nós aprendamos a doutrina dele na prática. Aí a gente vai lá para o 30 e a gente vai para o capítulo 1, que essa aqui é uma promessa para o povo que cumpre a vontade de Deus na sua essência. E ele diz assim: é isso? Não, ele fala 30, capítulo 30, no 23 e no 24, que está escrito assim: então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o seu gado passará em passos largos. E ele fala aqui no 24, né? E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Então ele diz que aqueles que realmente praticam a palavra de Deus, eles estão plantando uma semente, e essa semente ela dará fruto. E ele fala que vai dar fruto, e esse fruto vai ser frutífero, vai ser abundante. Aí eu vou aqui, só para a gente terminar aqui no capítulo 18, né, o verso B, onde ele diz assim, a gente vai para o 18, verso B, o 19. Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Então pode clamar a Deus que ele vai te responder, né? Então assim, conserte a sua vida diante do Senhor e faça a vontade dele, que ele tem prazer em agradar aqueles que praticam a vontade de Deus. Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido assim esclarecido para vocês essa mensagem e que vocês possam ler lá o livro de Isaías capítulo 29 e 30, que ele é muito interessante, ele fala dessa passagem aí da troca aí de reinado, e é muito interessante você ler você mesmo para você ter um entendimento que o Espírito Santo vai revelar para você, tá bom? A paz seja com todos e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.